No coração pulsante de Lisboa, sob as luzes tremulosentes de um candelabro de cristal no restaurante mais exclusivo da Baixa, Alexandre de Sousa ergueu o garfo com a mão trêmula, sentindo o peso invisível do destino se fechar ao seu redor como as águas do Tejo em maré alta. O prato de bacalhau à Brás, um clássico que ele pedira por mera nostalgia, revelou não apenas fios dourados de ovo e batata, mas um pedaço de papel amassado, enfiado ali como uma lâmina oculta. Ao desdobrá-lo, as palavras saltaram como um grito abafado: "Você destruiu a minha vida. Agora é a minha vez de destruir a sua." O bilhete não era assinado, mas o tremor na caligrafia regular carregava o eco de um passado que Alexandre pensara enterrado para sempre, o passado de um amor traído, de segredos sussurrados em noites de alfama e de uma família que o renegara por quem ele amava de verdade. Alexandre congelou, o garfo caindo com um tilintar metálico que ecoou como um tiro no salão silencioso. Aos 42 anos, ele era o epítome do sucesso em Portugal, fundador de uma rede de hotéis que se estendia do Algarve às praias de Cascais, um homem cuja foto estampava as capas das revistas Forbes e que doava milhões para causas ambientais, mas cuja vida pessoal era um cofre trancado a 7 chaves. Ninguém sabia, ou assim ele acreditava, que por trás da fachada de bilionário solitário, batia o coração de um homem que amara intensamente, e perdera tudo por causa de um erro que não cometera. O bilhete, com sua tinta borrada como lágrimas secas, o transportou de volta a 10 anos atrás, para o verão de 2015, quando Lisboa ainda se debatia com as sombras da crise econômica e as famílias conservadoras erguiam muralhas contra o amor que não se encaixava em suas tradições católicas. Ele se lembrou de Rafael, o jovem artista de rua com olhos verdes como os azulejos de Belém, que pintava murais de arco-íris escondidos em becos da moraria. Tinham-se conhecido em uma galeria efêmera no Bairro Alto, onde o vinho do Porto fluía como promessas não ditas. Rafael, com 25 anos na época, era filho de um pescador do Douro, um rapaz que sonhava em expor suas obras em Paris, mas que carregava o peso de uma família que o via como filho problemático por sua orientação sexual. Alexandre, então com 32, já era um magnata em ascensão, mas ainda lutava para reconciliar sua identidade com o império familiar que seu pai, um industrial de Setúbal, construíra com punho de ferro e crenças antiquadas. Amor é amor, mas o sangue é mais grosso, dissera o velho Sousa em seu leito de morte, deixando para trás uma herança que Alexandre aceitara com o coração partido, jurando nunca mais se expor. O romance deles fora um furacão contido, passeios noturnos pelo Chiado, onde Rafael desenhava caricaturas de Alexandre como um rei moderno com coroa de loureiro, jantares improvisados em tascas de alfama, regados a fado que chorava por amores impossíveis, e noites em que, no apartamento de Alexandre com vista para o castelo de São Jorge, eles sussurravam planos de fugir para o Alentejo, onde o sol poente apagaria as diferenças. Mas o idílio ruiu como um azulejo rachado sob o peso de uma acusação infundada. Uma noite, após uma briga boba sobre o futuro, Rafael ansiava por liberdade artística, Alexandre temia o escândalo público, um envelope anónimo chegou ao escritório de Alexandre. Dentro, fotos granuladas de Rafael em uma festa no Lux, o clube noturno mais badalado de Lisboa, abraçado a outro homem. Ele te traiu. Acabe com isso antes que destrua você, dizia a nota colada no verso. Cego pela dor e pelo medo de que seu segredo vazasse para a imprensa sensacionalista, Alexandre confrontou Rafael em um café escondido no Príncipe Real. Você me usou, Rafael. Foi só uma aventura para o seu ego de artista fracassado, gritara, as palavras cortando como facas de orivesaria. Rafael, com os olhos marejados, negou veementemente, jurando que as fotos eram armadas, que ele fora emboscado por amigos invejosos que queriam separá-los para salvá-lo do mundo gay decadente. Mas Alexandre, envenenado pelo pavor de perder tudo, o império, a reputação, a aprovação póstuma do pai, rompeu o laço ali mesmo, pagando silenciosamente as passagens de Rafael para Barcelona, onde o rapaz poderia recomeçar longe dos olhares julgadores de Lisboa. Vá e não volte. Você nunca foi real para mim, foram as últimas palavras, e quando como um fado trágico. Anos se passaram, e Alexandre se tornou uma fortaleza, hotéis que abrigavam turistas em suítes de luxo, mas ele próprio dormia sozinho em mansões vazias. Ele canalizava sua dor em filantropia discreta, doando para abrigos LGBTQ+, em Porto e Coimbra, sem nunca revelar sua própria história. Amigos como Mariana, uma advogada lésbica de 38 anos que lutava contra a discriminação no judiciário português, o cutucavam: você constrói impérios, mas sua alma é uma ruína, Alex. Quando vai se permitir amar de novo? Mariana, com seu cabelo curto e tatuagens de borboletas nas costas, símbolo de transformação que ela adotara após sair do armário em uma família de militares, era sua confidente, a ponte para o mundo que ele evitava. Juntas, elas frequentavam o período de Lisboa, mas Alexandre sempre se mantinha nas sombras, um benfeitor invisível. Agora, de volta ao presente, no restaurante O Gaveto, com o bilhete queimando em sua mão como brasa, Alexandre sentiu o pânico subir pela espinha. Quem poderia ter feito isso? Um empregado rancoroso. Um rival nos negócios que descobrira seu segredo.
Ele dobrou o papel e o enfiou no bolso do blazer Armani, sinalizando para o garçom com um aceno discreto. Traga a conta. E diga ao chefe que o prato estava memorável. Enquanto pagava com um cartão preto que valia fortunas, seus olhos varreram o salão, casais rindo sob o lustre, um grupo de executivos brindando a fusões, e, em uma mesa isolada no canto, um homem de meia-idade com barba grisalha, lendo um jornal com capa de azulejos. Algo nele pareceu familiar, mas Alexandre descartou o pensamento como paranoia. Saindo para a rua, o ar fresco de dezembro de 2025 envolveu, misturado ao cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes. Lisboa, com suas colinas íngremes e elétricos amarelos rangendo nas calçadas, parecia conspirar contra ele. Ele chamou um Uber para o seu penthouse em Alcântara, mas no caminho, o bilhete o obsessionou. Destruiu a minha vida. As palavras evocavam não só Rafael, mas também sua própria culpa, e se as fotos fossem falsas? E se ele tivesse sido manipulado por alguém da família, como seu primo Eduardo, um homofóbico declarado que herdara o ódio do avô e cobiçava o controle da empresa? Eduardo, com sua gravata perpétua e sotaque arrastado de Setúbal, sempre o olhara com desdém velado, murmurando sobre valores tradicionais, em reuniões de conselho. Chegando em casa, Alexandre trancou a porta reforçada e serviu-se de um copo de Porto Tawny, o líquido âmbar refletindo as luzes da cidade pelo janelado panorâmico. Ele ligou para Mariana, sua voz um sussurro rouco no telefone. Mari, preciso de você aqui. Algo aconteceu. No jantar. Ela chegou em meia hora, de jaqueta de cor e botas de cano alto, carregando uma garrafa de gin tónico como escudo contra a noite. Sentados no sofá de veludo azul, com o Tejo piscando lá embaixo como estrelas caídas, ele mostrou o bilhete. Os olhos de Mariana se arregalaram, e ela leu em voz alta, sua voz e quando o sotaque lisboeta afiado. Meu Deus, Alex. Isso é vingança pura. Mas de quem? Seus inimigos nos negócios são muitos, mas isso é pessoal. Cheira a coração partido. Eles passaram a noite dissecando possibilidades. Mariana, com sua mente de advogada treinada em casos de discriminação, ela defendera viúvas de casais gays negados heranças por famílias intolerantes, sugeriu contratar um investigador particular. Alguém discreto, como o João, aquele ex-policial que saiu do armário após o divórcio e agora caça fantasmas para gente como nós. Alexandre hesitou, o medo de expor sua vulnerabilidade guerreando com urgência. E se for Rafael? E se ele voltou para me odiar tanto quanto eu o magoei? A possibilidade o aterrorizava e, secretamente, o excitava, uma faísca de esperança em meio ao caos. Na manhã seguinte, o sol de inverno filtrava pelas persianas, Alexandre acordou com uma determinação feroz. Ele marcou uma reunião com João, o detetive, em um café neutro no Cais do Sodré. Enquanto esperava, revisando e-mails sobre a expansão do seu hotel em Sintra, seu telefone vibrou com uma notificação, uma mensagem de um número desconhecido. O bilhete foi só o começo. Verifique sua conta bancária. O coração dele disparou. Acessando o app do banco, viu o caos. Uma transferência fraudulenta de 500 mil euros para uma conta offshore, disfarçada como doação para uma ONG fantasma. Pânico puro. Alguém não só o ameaçava, mas atacava seu império. João chegou pontual, um homem de 45 anos com cicatrizes de uma vida dupla, anos no armário na polícia, saindo após uma batida em um bar gay que expôs sua própria identidade. Senhor Sousa, eu cuido de casos como o seu há anos. Gente poderosa com segredos que viram armas. Ele ouviu a história, anotando detalhes com uma caneta prateada, seus olhos castanhos transmitindo empatia genuína. Primeiro, rastreie o bilhete, análise de tinta, papel. Pode levar dias. Enquanto isso, reforce a segurança. E, senhor, seja honesto consigo mesmo. Isso pode ser de alguém que você machucou sem saber. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. Alexandre cancelou viagens a Faro para uma conferência de turismo, isolando-se em reuniões virtuais onde sua voz soava mais afiada que o habitual. Mariana o arrastava para caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais caíam como confetes de um carnaval melancólico. Você não pode se esconder, Alex. Lembra do que eu passei com minha ex, a Clara? Ela me deixou por medo da família dela, mas eu lutei, processei por difamação emocional. Você tem recursos, use-os para curar, não para fugir. Clara, uma musicista de fado que Mariana amara por 5 anos, havia terminado o relacionamento após pressão da mãe viúva, que a acusava de trair a herança portuguesa. A dor de Mariana era um espelho para Alexandre, forçando-o a confrontar sua própria covardia. Então, veio o primeiro golpe real. Durante uma inspeção em seu hotel principal no Chiado, um vazamento na imprensa, bilionário português envolvido em escândalo de fraude fiscal, fontes anônimas revelam segredos pessoais.
O artigo, no Diário de Notícias Online, insinuava não só irregularidades financeiras, mas hábitos noturnos questionáveis, em clubes do Bairro Alto. O telefone de Alexandre explodiu com chamadas, investidores nervosos, repórteres famintos, e pior, uma mensagem de Eduardo: tio, precisamos conversar. Isso pode manchar o nome da família. O primo, com sua voz melíflua no viva voz, sugeria uma limpeza interna, código para tirar Alexandre do comando. Desesperado, ele confrontou Eduardo em seu escritório em Setúbal, uma viagem de trem que o deixou exausto, o mar ao lado como um lembrete de solidão. Eduardo, atrás de uma mesa de mogno, fingiu surpresa. Vingança. Alex, você sempre foi o dourado da família, mas seus estilos de vida nos envergonham. Talvez alguém queira justiça. As palavras estilos de vida cortaram fundo, e quando os sermões do pai. Alexandre saiu dali fervendo, ligando para João no mesmo instante. Rastrei Eduardo. Ele odeia quem eu sou. Enquanto a investigação prosseguia, Alexandre recebeu um pacote anónimo em seu penthouse, uma pasta com fotos antigas dele e Rafael, tiradas em segredo anos atrás, junto a um novo bilhete, lembra dele. Ele sofreu por sua causa. Eu farei você sofrer como ele. As imagens, eles rindo em uma praia de Cascais, Rafael com um colar de conchas que Alexandre lhe dera, reviveram a dor como uma ferida reaberta. Lágrimas, raras para ele, escorreram enquanto ele ligava para Mariana. É Rafael. Tem que ser. Ou alguém próximo a ele. Mariana insistiu em uma viagem a Barcelona, onde Rafael supostamente vivia. Vamos confrontar isso de frente. Eu vou com você, solidariedade quer, lembra. Elas embarcaram em um voo curto, o avião cortando as nuvens como uma lâmina de esperança. Barcelona, com suas ramblas vibrantes e gaudienses curvas, era um contraste caótico com a elegância melancólica de Lisboa. Elas rastrearam Rafael através de contatos artísticos, ele agora era um muralista reconhecido, com exposições em galerias de Grácia, mas vivia recluso após um escândalo pessoal. Encontrá-lo não foi fácil. Em um ateliê escondido atrás de uma praça florida, Rafael abriu a porta com olhos assombrados, o cabelo agora com fios prateados, o corpo marcado por tatuagens de ondas que contavam histórias não ditas. Alexandre. Meu Deus. A voz dele quebrou, um misto de raiva e anseio. Eles se sentaram em bancos de madeira, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao café forte. Rafael negou o bilhete imediatamente. Eu te perdoei há anos, Alex. Aquela separação me quebrou, sim, voltei para o Douro, minha família me rejeitou de vez, chamei de aberração. Mas eu reconstruí aqui, com um parceiro que me aceitou inteiro. O parceiro, um catalão chamado Miguel, um professor de história com barba farta, apareceu na porta, mão protetora no ombro de Rafael. Mas enquanto contavam histórias, Rafael admitindo que as fotos eram armadas por um ex-amigo homofóbico, Alexandre confessando sua culpa covarde, veio a revelação parcial. Eu recebi ameaças há meses, disse Rafael. Alguém me contatou, dizendo que sabia do nosso passado e queria expor você para me machucar indiretamente. Eu ignorei, achando que era bluff. O remetente usava um pseudonimo, Vingador do Tejo. Alexandre sentiu um frio na espinha. De volta a Lisboa, João ligou com novidades. O papel do bilhete viera de uma papelaria em Setúbal, perto do escritório de Eduardo. E a tinta? Combinava com amostras de uma caneta encontrada na lixeira do primo. O confronto final se armou como uma tempestade no Atlântico. Alexandre reuniu evidências, e-mails hackeados mostrando Eduardo pagando um hacker para as fraudes, postagens antigas em fóruns conservadores onde o primo vomitara ódio contra a praga gay destruindo a família portuguesa, e marcou um encontro no antigo solar da família em Setúbal, sob pretextos de reconciliação. Mariana o acompanhou, sua presença um farol de força. Eduardo chegou pomposo, com terno cinza e charuto aceso, mas seu rosto empalideceu ao ver a pasta de provas na mesa de carvalho. Você, Eduardo. Por quê? O dinheiro. O poder. Alexandre perguntou, voz firme apesar do coração galopante. O primo riu nervosamente, mas o riso morreu quando João entrou pela porta lateral, algemando-o com descrição policial. Não pelo dinheiro, primo. Pelo legado. Seu pai me contou tudo antes de morrer, como você envergonhou a família com esse. Rafael. Eu via você prosperar enquanto eu rastejava nas sombras. O bilhete foi para te quebrar, te forçar a vender ações para mim. E as insinuações na imprensa? Para te isolar, fazer você implorar pela normalidade. As palavras de Eduardo ecoaram como um fado fúnebre, revelando não só vingança, mas o veneno da homofobia internalizada, alimentada por gerações. Alexandre sentiu uma catarse amarga,
o bilhete não era de um amante traído, mas de um parente envenenado pelo ódio. Você destruiu vidas, Eduardo. A minha, a de Rafael, e a sua própria, por medo do que não entende. A polícia levou Eduardo embora, e o caso se tornou um escândalo controlado. Alexandre doou parte de sua fortuna para campanhas antidiscriminação, transformando dor em mudança. Mas o verdadeiro clímax veio dias depois, em uma noite chuvosa de Lisboa. Rafael, impulsionado pela reconciliação em Barcelona, voou de volta. Eles se encontraram no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes, o fado distante de um bar subindo pela colina. Eu nunca parei de te amar, Alex. O perdão foi o primeiro passo, agora, é hora de recomeçar. As palavras de Rafael, sob a garoa fina, dissolveram as muralhas de Alexandre. Eles se abraçaram, o mundo ao redor, com suas preces e preconceitos, desvanecendo. Mariana, observando de longe com um sorriso, sussurrou para si: amor vence, sempre. E assim, em meio às reviravoltas de uma vingança que quase os separou para sempre, Alexandre e Rafael teciam um novo fio, um amor maduro, forjado no fogo da superação, pronto para enfrentar o que viesse. Lisboa, eterna testemunha, sorria em segredo. A reconciliação não foi um conto de fadas instantâneo, veio com as cicatrizes expostas, como as rachaduras nos azulejos antigos de uma igreja em Óbidos. Alexandre e Rafael decidiram devagar, começando com cafés no Café Nicola, no Rossio, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se às conversas hesitantes sobre os anos perdidos. Rafael contava de sua vida em Barcelona, as exposições que o levaram a Moraes em Madrid e até Paris, mas o vazio que nenhum aplauso preenchia. Eu pintei você em cada tela, Alex, linhas curvas como o Tejo, cores quentes como nosso primeiro beijo no elevador do Santa Justa. Alexandre, por sua vez, abria as portas de sua solidão, as noites em suítes vazias de hotéis em Évora, onde o silêncio era mais alto que o vento alentejano, as doações anônimas para centros de apoio a jovens LGBTQ+ em Braga, um ato de redenção silenciosa. Mariana se tornou o elo indispensável, organizando jantares em sua casa no Lapa, com Clara convidada como trégua. A ex de Mariana chegara a Lisboa para um concerto de fado no Hot Club, e o reencontro fora tenso, mas curador. Eu fui covarde, Mari, admitira Clara, com voz rouca de quem canta dores alheias. Minha mãe me lavou o cérebro com contos de pureza familiar. Mas ver você lutar por Alex me fez questionar tudo. As noites se enchiam de risos forçados virando genuínos, vinhos de dão fluindo como rios de perdão. No entanto, sombras persistiam. Eduardo, preso em Évora aguardando julgamento, enviava cartas pela família, implorando misericórdia com tons de arrependimento fingido. Eu agi pelo bem da linhagem, Alex. Você entende, não é? Sangue é mais forte. Essas missivas reacendiam dúvidas em Alexandre. E se o perdão fosse fraqueza? E se Rafael, com sua alma de artista volúvel, fugisse novamente ao primeiro sinal de pressão? Uma noite, após um jantar no Time Out Market, onde provaram mariscos frescos do Algarve, a discussão explodiu no carro alugado. Rafael, dirigindo pelas ruas empedradas do Barro Alto, disse casualmente: eu pensei em expor nossa história em uma instalação, Amores Esquecidos de Lisboa, com fotos nossas e o bilhete como centro. Seria catártico. Alexandre, o pânico subindo como baile, rebateu: catártico para você, talvez. Mas e eu? Meu império desmoronaria sob os holofotes. Eu mal sobrevivi ao escândalo de Eduardo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro dos limpa-vidros em semáforos. Rafael estacionou abruptamente perto do mirador de Santa Catarina, onde o Tejo lambia as margens sob a lua. Você ainda tem vergonha de mim, Alex? Depois de tudo. As palavras feriram como espinhos de alecrim. Alexandre saiu do carro, o vento salgado chicoteando seu rosto, e desabou em confissões: não é vergonha. É terror. Meu pai me ensinou que amor como o nosso é fraqueza, e Eduardo provou que o mundo ainda acredita nisso. Eu te protejo fechando as portas, não abrindo-as. Rafael, com lágrimas traçando sulcos em sua barba incipiente, o puxou para um abraço. Então me ensina a entrar, mas sem me trancar do lado de fora. Aquele abraço sob as estrelas de Lisboa marcou o primeiro de muitos compromissos. Eles buscaram terapia conjunta com um psicólogo em Coimbra, um homem trans de 50 anos chamado Tomás, que navegava as águas da identidade com a sabedoria de quem sobrevivera à ditadura de Salazar. Sessões virtuais viraram presenciais, com Tomás guiando-os por labirintos emocionais. O preconceito não é só externo, mora em nós como hóspede indesejado. Expulsem-no com verdade. Alexandre aprendeu a verbalizar seu medo de abandono, enraizado na morte precoce da mãe, que o deixara aos 10 anos com um pai que via emoções como luxo burguês. Rafael, por sua vez, confrontou sua raiva residual, transformando-a em arte, um mural no Beco do Forno, em Alfama,
retratando dois homens entrelaçados por fios de luz, simbolizando laços irrompíveis. Enquanto isso, o julgamento de Eduardo se aproximava, transformando-se em um circo midiático. Jornais como o Público e o Correio da Manhã disputavam manchetes: primo do bilionário acusado de chantagem homofóbica, herança familiar em xeque. Alexandre testemunhou remotamente, sua voz ecoando na sala de audiências em Évora, descrevendo não só os crimes, mas o veneno ideológico. Eduardo não agiu sozinho, ele é sintoma de uma sociedade que ainda julga amores por seu gênero. O juiz, uma mulher de Faro com olhos penetrantes, condenou-o a 5 anos, mas ordenou terapia obrigatória para reabilitação cultural. Eduardo, algemado, olhou para a câmara com ódio disfarçado de derrota, murmurando: "Você venceu, mas a família sangra." O verdito trouxe alívio, mas também um novo conflito. A mídia agora farejava a história de Alexandre e Rafael. Um repórter do Expresso abordou no aeroporto de Portela, microfone em riste: "Sr. Sousa, rumores de um romance que era por trás do escândalo." "Confirma." Alexandre, com Rafael ao lado pela primeira vez em público, segurou a mão dele firmemente. "Não é rumor. É verdade. E é o que me salvou." A foto viralizou, estampando capas e feeds, dividindo opiniões, parabéns de ativistas em Porto, xingamentos de trolls no Algarve. Mariana, virando-se em celebridade relutante, concedeu entrevistas à RTP, defendendo: "Amor não tem orientação, tem só coragem." Mas o verdadeiro teste veio com uma reviravolta inesperada. Durante uma viagem a Sintra para inaugurar o novo hotel, um palácio restaurado com jardins de camélias, Rafael recebeu uma ligação de Miguel, seu ex em Barcelona. "Eu sinto sua falta, Rafa. Volte. O que você tem em Lisboa é ilusão, um bilionário que te escondeu uma vez, esconderá de novo." As palavras plantaram sementes de dúvida, e Rafael, em pânico, confrontou Alexandre nos jardins úmidos, sob a sombra de penhascos. "E se Miguel tiver razão? E se eu for só um troféu para sua redenção?" Alexandre, ferido, rebateu com honestidade crua: "Você é minha âncora, Rafa. Mas se duvida, vá. Eu não te prendo mais." A noite que se seguiu foi de insônia, com chuvas torrenciais batendo nas vidraças do hotel. Rafael vagou pelos corredores assombrados de Sintra, onde lendas de amores proibidos sussurravam nas paredes, a história da rainha com seu amante moro, exilados por ciúmes reais. Ao amanhecer, ele voltou ao quarto de Alexandre, encharcado e resoluto. "Eu escolho nós. Não por pena, mas por amor verdadeiro, o que sobrevive a dúvidas e chuvas." Eles selaram a decisão com um beijo sob o sol nascente, o Palácio da Pena ao fundo como coroa de sua união. De volta a Lisboa, eles anunciaram o noivado em uma coletiva discreta no Museu do Azulejo, com Mariana como madrinha e Clara tocando fado suave. A cidade, outrora testemunha de separações, agora aplaudia uniões. Alexandre doou o andar inteiro de um hotel para um centro LGBTQ+, em Cascais, batizado de Tejo Livre. E assim, o que começara com um bilhete de vingança floresceu em um testamento de resiliência. Os meses seguintes ao noivado foram um bálsamo, mas não sem espinhos ocultos. Lisboa, com sua dualidade de luz e sombra, o sol cegante do terreiro do Paço contrastando com os becos sombrios da Graça, espelhava o coração de Alexandre. Publicamente, ele e Rafael eram o casal do ano. Capas de revistas como a Vogue Portugal os retratavam em ensaios fotográficos no Lisboa Factory, com Rafael posando com pincéis e Alexandre em ternos sob medida, mãos dadas contra um mural de Street Artigo. Mas privadamente, as feridas de Eduardo persistiam como fantasmas. O primo apelara da sentença, alegando coerção emocional por parte de Alexandre, e cartas de advogados chegavam semanalmente, cheias de jargão legal que soava como veneno destilado. Mariana, agora consultora jurídica para o ONGS que era em todo o país, lidava com o lado prático. "Ele quer te desgastar, Alex. Mas nós somos mais fortes." Ela e Clara haviam reatado, um romance reescrito com capítulos de terapia e viagens a Évora, onde visitavam vinhedos e curavam mágoas com uvas maduras. Clara me ensinou que o perdão não é esquecimento, é escolha diária, confidenciou Mariana em um brunch no café de São Bento, com croissants folhados e café galão fumegante. Alexandra sentia, mas internamente, a paranoia crescia. Sonhos recorrentes o acordavam suado, Eduardo livre, sussurrando segredos no ouvido de investidores, ou pior, confrontando Rafael em uma rua deserta de Belém. Rafael, sentindo a tensão, propôs uma pausa criativa, uma residência artística em Tavira, no Algarve, onde o mar Mediterrâneo lambia praias de areia branca como promessas puras. "Vamos nos reconectar longe dos holofotes, amor. Só nós, o sol e as ondas." Alexandre relutou, reuniões em Lisboa sobre a expansão para as ilhas dos Açores o prendiam, mas cedeu, cancelando agendas por uma semana que se estendeu a um mês.
A casa alugada, uma vila de azulejos brancos com varanda sobre o rio Gilão, tornou-se santuário. Dias se enchiam de rotinas simples, mergulhos matinais onde peixes coloridos dançavam ao redor deles como confetes subaquáticos, tardes pintando nos abstratos, com Rafael guiando a mão inábil de Alexandre em telas que capturavam curvas de luz e sombra, noites de sardinha assada em fogueiras na praia, regadas a vinho de lagoa, onde contavam histórias de infância, Rafael de barcos no Douro, Alexandre de verões em quintas de Setúbal, colhendo figos maduros sob olhares severos do pai. Foi ali, sob o céu estrelado do Algarve, que veio a reviravolta mais dolorosa. Uma ligação de João, o detetive, quebrou o idílio. Sr. Sousa, novidades no caso. Eduardo não agiu sozinho. Encontrei áudios em um pendrive criptografado. Ele conspirou com sua tia Luísa. Tia Luísa, a irmã mais velha do pai de Alexandre, uma viúva devota de 65 anos que vivia em uma quinta isolada perto de Évora, frequentando missas diárias e murmurando sobre pecados modernos. Ela, que sempre o abraçara com afeto fingido nas festas de família, revelara-se a orquestradora sutil, fornecera as fotos antigas de Rafael, plantara sementes de dúvida anos atrás, e financiara o Écar com joias herdadas. Pelo bem da alma dele, dizia em um áudio rouco, voz trêmula de fanatismo. Alexandre precisa ser salvo dessa abominação antes que Deus o julgue. O choque paralisou Alexandre. Ele largou o telefone na areia, o mar rugindo como sua raiva interna. Rafael o encontrou horas depois, sentado na varanda, olhos vidrados no horizonte. Ela me odiava em silêncio, Rafa. Toda a minha vida, aqueles abraços eram veneno. Rafael, com a paciência de um escultor moldando argila rebelde, o abraçou. Não era ódio a você, amor. Era medo dela, medo de um mundo mudando, de perder o controle que a igreja lhe prometeu. Mas nós não carregamos isso. Eles passaram a noite escrevendo uma carta conjunta para Luísa, não de acusação, mas de convite, venha nos ver. Entenda quem somos, não o que teme. A resposta veio inesperada, Luísa aceitou, viajando para Tavira em um trem poeirento de Évora. Ela chegou frágil, com rosário no pescoço e olhos evasivos, mas sentou-se à mesa da vila com mãos trêmulas. O almoço, cataplana de peixe fumegante, pão de milho crocante, foi tenso, silêncios pontuados por perguntas hesitantes. Porque, tia? Eu era seu sobrinho favorito, você dizia. Luísa chorou então, lágrimas salgadas como o mar ao lado. Seu pai me fez jurar proteger a família da Mancha. Quando soube de Rafael, vi o demoníaco nos seus olhos. Mas na prisão de Eduardo, sozinha com minhas orações, percebi, o demoníaco era meu silêncio. Rafael, com gentileza de artista, pegou sua mão. Tia, amor não mancha, ilumina. Deixe-nos mostrar. Os dias que se seguiram foram de pontos frágeis. Luísa caminhava com eles pelas falésias de Tavira, ouvindo histórias de Rafael sobre o Douro, rios que correm livres, não importa as pedras. Ela confessou sua própria solidão, marido morto em um acidente na Vindima, filha que emigrara para o Canadá por opções de vida diferentes, talvez lésbica, nunca dito. Eu temi por ela como temi por você. Aos poucos, o rosário ficou de lado, ela até sorriu ao ver Alexandre e Rafael dançando um fandango improvisado na praia ao pôr do sol. Partiu prometendo testemunhar a favor no apelo de Eduardo, não por lealdade, mas por redenção. De volta a Lisboa, o apelo se tornou um marco. Luísa Depes com voz firme, eu errei. O ódio que semeei colheu dor. Meu sobrinho merece paz. O juiz aumentou a pena, mas ordenou programas de sensibilização para a família Sousa inteira. A mídia, outrora voraz, agora elogiava, de vingança a perdão, a família que curou. Alexandre, liberto, expandiu seus hotéis com alas dedicadas a artistas que era, Rafael como curador. Mas o clímax emocional veio em uma noite de outono, no Teatro Nacional de São Carlos. Rafael estreava uma peça multimídia, Bilhetes do Destino, inspirada em sua história, com projeções de murais e atores interpretando ecos de Eduardo e Luísa. Alexandre, na primeira fila com Mariana e Clara, sentiu o coração apertar ao ver sua jornada encenada, o bilhete como prop, o abraço final como apoteose. No final, Rafael subiu ao palco, estendendo a mão, para você, meu amor. Por todos os nós que desfizemos. Aplausos choveram como confetes, e Lisboa, cidade de fados e revoluções, celebrou um amor que vencera o ódio. Com o sucesso da peça de Rafael, uma onda de oportunidades inundou suas vidas, mas também testes de fogo disfarçados de bênçãos. Convites para palestras em festivais de arte em Guimarães, a capital da cultura, chegavam por e-mails reluzentes, uma fundação em Coimbra propunha parcerias para residências artísticas LGBTQ+, até o governo português, em um gesto progressista pós-eleições de 2025, consultava Alexandre para políticas de inclusão no turismo.
Vocês são o rosto da mudança, dizia o ministro da Cultura em uma reunião no Palácio de Belém, com retratos de reis olhando aprovadores. Mas por trás dos flashes, rachaduras surgiam. Rafael, imerso em demandas criativas, sentia-se sufocado pela sombra do império de Alexandre. Eu amo você, mas às vezes me sinto como um acessório em sua vitrine de hotéis, confessou em uma discussão sussurrada no quarto do hotel em Guimarães, após uma palestra exaustiva. Alexandre, magoado, retrucou, e eu? Meu mundo era de números frios até você. Agora, cada decisão pesa com o medo de te perder de novo. A briga escalou para silêncios gelados durante o jantar em um restaurante de minhocas, com pratos de chanfana, cabra estofada em vinho tinto, que pareciam cinzas na boca. Mariana, sempre a mediadora, interveio por chamada de vídeo de Lisboa. Vocês estão repetindo o padrão. Medo vira muralha. Lembrem da terapia com Tomás. Comuniquem, não acumulem. Inspirados, eles cancelaram compromissos e fugiram para uma escapada em Monsanto, a aldeia mais portuguesa, com casas de granito empilhadas como blocos de um quebra-cabeça ancestral. Ali, entre oliveiras centenárias e cabras pastando em telhados, eles redescobriram ritmos simples. Acordavam com o canto dos galos, preparavam café em fogão a lenha, e passeavam por trilhas onde o cheiro de tomilho selvagem misturava-se ao suor de corpos próximos. Rafael esboçava paisagens em cadernos amarelados, enquanto Alexandre, pela primeira vez, tentava escrever memórias fragmentadas de um menino em Setúbal, sonhando com mares além do Sado. Uma tarde, sentados em uma rocha com vista para a Serra da Estrela distante, Rafael abriu o coração. Meu medo é ser engolido. Em Barcelona, eu era livre, mas sozinho. Aqui, sou amado, mas às vezes me sinto pequeno ao lado do seu mundo. Alexandre, traçando círculos na palma da mão dele, respondeu, então me ajuda a encolher. Vamos equilibrar, sua arte no centro, meu apoio nas bordas. O compromisso ganhou forma concreta. Eles fundaram a Casa do Arco-Íris, em Monsanto, um centro de retiros para casais queer, com ateliê para arte e sessões de terapia ao ar livre. A inauguração, meses depois, foi um evento íntimo. Luísa compareceu, agora com um colar de contas coloridas em vez do rosário, trazendo geleias caseiras de figo como oferta de paz. Eu rezo por vocês agora, mas com gratidão, disse, abraçando Rafael como um filho. Eduardo, liberado condicionalmente após bom comportamento, enviou uma carta de desculpas manuscrita. Eu via monstros onde havia humanos. Obrigado por me mostrar o espelho. Ainda não perdoado plenamente, mas o gelo derretia. Entretanto, uma sombra externa pairava, um grupo conservador em Porto, defensores da tradição, liderado por um ex-político de extrema-direita, lançava uma campanha difamatória online contra a agenda gay financiada por bilionários estrangeiros. Uma mentira, pois Alexandre era puro sangue luso. Petições circulavam pedindo boicote aos hotéis Sousa, e protestos pipocavam em frente à sede em Lisboa, com cartazes de cruzes invertidas e slogans e quando velhos fantasmas da Inquisição. Rafael, sensível como um pintor a tons errados, mergulhou em depressão leve, questionando, vale a pena expor nosso amor para isso? Talvez devêssemos nos esconder de novo. Alexandre, impulsionado por uma fúria protetora, recusou-se. Ele convocou uma coletiva no Convento do Carmo, ruínas góticas que simbolizavam o renascimento após terremotos. Flanqueado por Rafael, Mariana, Clara e até Luísa, declarou, nosso amor não é agenda, é vida. Portugal, terra de exploradores como Vasco da Gama, deve navegar águas novas, não ancorar em ódios velhos. A resposta foi mista, apoio massivo de celebridades como a fadista Marisa, que compôs uma canção, Amores do Tejo, contra ataques de trolls, mas enfraquecidos por leis anti-ódio recém-aprovadas, graças a lobbies de Mariana. O ponto de virada veio durante o período de Lisboa de 2026, o maior até então. A parada, de Marquês de Pombal ao Cais do Sodré, pulsava com cores, drag queens em plumas de pavão, famílias com crianças segurando bandeiras bissexuais, e um carro alegórico patrocinado por Alexandre, com Rafael pintando ao vivo o mural de mãos entrelaçadas. Mas no meio da multidão, um confronto, ativistas do grupo conservador tentaram invadir, gritando Deus abomina, liderados por um homem careca com megafone. O caos irrompeu, empurrões, sirenes da polícia, e Rafael foi arrastado para o chão, o pincel voando. Alexandre, abrindo caminho como um touro, o resgatou, mas levou um soco no queixo, sangue misturando-se ao suor arco-íris. Na delegacia, enquanto curativos eram aplicados, Rafael segurou o rosto machucado de Alexandre. Você lutou por mim. Agora, eu luto por nós. O incidente viralizou, transformando vítimas em heróis. O líder do grupo foi preso por incitação à violência, e a campanha conservadora desmoronou sob escrutínio público. Luísa, assistindo pela TV em Évora, ligou chorando, meu menino. Orgulho de você. O período terminou com um beijo público no palco principal, aplaudido por milhares,
o Tejo refletindo luzes como um mar de diamantes. Emoção pós-caos, eles retornaram à casa do arco-íris para um retiro privado. Ali, sob estrelas de Monsanto, Alexandre ajoelhou-se: case comigo, Rafael. Não por espetáculo, mas por eternidade. O sim veio com lágrimas, e o casamento, meses depois em uma capela restaurada em Tomar, berço dos Templários, símbolo de ordens quebradas, uniu famílias fragmentadas. Mariana oficiou como celebrante, Clara cantou um fado original, Luísa leu votos de aceitação. Eduardo, convidado mas ausente, enviou flores de oliveira branca. Assim, o bilhete que outrora ameaçara a destruição de ser a laços indestrutíveis, provando que o amor, em Portugal, é como o vinho, envelhece, mas fortalece. O casamento em Tomar não foi o fim, mas o alvorecer de capítulos mais profundos, onde o amor de Alexandre e Rafael se entrelaçava com as veias da sociedade portuguesa, pulsando com desafios que testavam não só corações, mas legados. A lua de mel nos Açores, ilhas vulcânicas de Flores e Corvo, onde o Atlântico sussurrava segredos ancestrais, foi um interlúdio de paz, banhos em piscinas termais de Furnas, trilhas por campos de hortênsias azuis, noites em que o céu se abria em auroras boreais meridionais. Aqui, longe de Lisboa, sinto que somos só nós, murmurou Rafael, traçando mapas invisíveis no peito de Alexandre sob lençóis de linho bordado. Mas a realidade os reclamou rápido. De volta, a Casa do Arco-Íris explodia em popularidade, retiros lotados com casais de Faro a Viana do Castelo, terapeutas convidados de Espanha e França, até uma ala para jovens em crise de identidade, inspirada na juventude de Rafael no Douro. Alexandre, visionário, integrou-a à rede de hotéis, criando refúgios arco-íris, em destino-chave, um em Óbidos, vila literária com muralhas que abrigavam histórias quer, outro no Douro, vinhedos onde Rafael colhia uvas para vinhos personalizados, rótulos com frases de poetas como Sofia de Melo Brainer, o amor é o mar que nos leva. Mariana e Clara, agora noivas, expandiam o império legal, uma ONG batizada de Direitos do Tejo, litigando casos de discriminação em tribunais de todo o país. Um deles ecoava o passado de todos, um jovem de Setúbal, filho de pescadores, expulso de casa por namorar um rapaz da mesma rede. Como Rafael poderia ter sido, disse Clara em uma sessão de planejamento no escritório de Lisboa, com vista para o aqueduto das Águas Livres. Vamos ganhar isso e mudar leis de herança para casais não tradicionais. O caso ganhou tração, com Alexandre financiando expertises, e Luísa testemunhando: eu fui o monstro uma vez. Agora, defendo o que é certo. Contudo, o conflito maior veio de dentro. Rafael, aos 35, descobriu uma gravidez surpresa em seu melhor amigo de Barcelona, Miguel, que pedia paternidade compartilhada. Não é romântico, Alex, é responsabilidade. Miguel quer que eu volte meio tempo, ajude a criar o menino como um tio quer. A notícia caiu como uma bomba durante um jantar em Belém, com pastéis de Belém quentes e o mosteiro ao fundo como sentinela. Alexandre sentiu ciúme primal, não de Miguel, mas da possibilidade de divisão. Você vai embora. Depois de tudo que construímos. Rafael, olhos verdes flamejando, rebateu: não é escolha binária. É família expandida, como a minha no Douro, onde tios e primos criavam todos. Você, com seu mundo de contratos, não entende laços fluidos. A discussão se arrastou por dias, com Alexandre mergulhando em trabalho, negociações para um hotel em Sagres, onde o Cabo de São Vicente marcava o fim do mundo conhecido, enquanto Rafael voava para Barcelona, visitando o hospital onde o bebê, um menino chamado Léo, nascia prematuro. Fotos de Rafael segurando o infante, com Miguel exausto ao lado, inundaram o coração de Alexandre de dúvida. E se eu for egoísta, querendo-te monopolizar, confessou a Mariana em um passeio pelo Parque Eduardo VII, folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos. Ela, com o anel de noivado brilhando, aconselhou: amor que é rede, não gaiola. Apoio, e ele volta mais forte. Alexandre seguiu o conselho, voando para Barcelona sem aviso. Encontrou Rafael em um apartamento modesto em Eixample, com Léo nos braços, cantando uma nina nana catalã. Eu vim não para reivindicar, mas para compartilhar. Seja tio, pai, o que precisar. Nós somos elásticos, amor. O abraço que se seguiu dissolveu tensões, e Miguel, grato, propôs uma coparentalidade remota, visitas mensais, videochamadas, talvez um ateliê compartilhado. Vocês me inspiraram a ser melhor, admitiu o catalão, abrindo uma garrafa de cava para brindar à família transfronteiriça. A resolução fortaleceu-os, mas uma reviravolta judicial abalou tudo. O apelo de Eduardo ganhou fôlego com um juiz conservador em Lisboa, que questionava motivações políticas no verdito original. Pior, ele citou testemunhos familiares, de tias distantes, alegando que Alexandre manipulara Luísa para depor. Luísa, abalada, sofreu um colapso em Évora, hospitalizada com stress. Alexandre correu para lá,
encontrando-a pálida em uma cama de hospital com cheiro de desinfetante e orquídeas murchas. Eu fraquejei, menino. Eles me chamam de traidor à fé. Seus olhos, outrora evasivos, agora imploravam força. O clímax se armou em uma audiência pública no Supremo Tribunal, salão de mármore quando vozes como em um parlamento antigo. Alexandre testemunhou primeiro, voz e quando, meu primo não vingou por justiça, mas por ódio enraizado. Ele usou meu amor como arma, mas o amor nos salvou. Rafael seguiu, com slides de sua peça, mostrando arte como ponte. Mariana, brilhante, desmontou argumentos com precedentes de direitos humanos da UE. Luísa, de cadeira de rodas mas ereta, depes por último, eu vi o diabo no espelho, era eu. Agora, vejo anjos em meu sobrinho e Rafael. Condenem o ódio, não o amor. O juiz, tocado, rejeitou o apelo, sentenciando Eduardo a serviço comunitário em um abrigo LGBTQ+ de Porto, ironia poética. A vitória explodiu em manchetes, Justiça Portuguesa abraça a igualdade. Eduardo, confrontado com residentes que ele outrora julgaria, começou a mudar, enviando cartas genuínas de reflexão. Com o passado sepultado, Alexandre e Rafael adotaram Léo parcialmente, visitando Barcelona como uma família estendida. Em Lisboa, expandiram a casa para incluir programas de paternidade care, inspirando casais como Mariana e Clara, que planejavam inseminação. O amor, provado em fornalhas, brilhava mais forte, um farol para Portugal sonhar além de preconceitos. Anos fluíram como o Douro em cheia, carregando Alexandre e Rafael para horizontes que outrora pareciam miragens. Em 2030, a rede de refúgios arco-íris se estendia de trás-os-montes às selvagens, ilhotas atlânticas onde tartarugas marinhas desovavam em praias seguras, metáfora para nascimentos protegidos. Rafael, agora um nome na cena artística europeia, exibia em bienais de Veneza murais interativos sobre vinganças redimidas, com visitantes tocando telas para revelar histórias de superação. Alexandre, suavizado pelo tempo, delegava o império a uma equipe diversa, incluindo ex-residentes dos refúgios, e se dedicava a palestras globais, de bilhete alegado, como o ódio forja heróis. Léo, aos 5, era o sol da família, um menino de cachos castanhos e olhos verdes herdados, fluente em português, catalão e os dialetos do coração. Ele chamava Alexandre de tio papai e Rafael de papai pintor, e as visitas a Barcelona com Miguel teciam uma tapeçaria de afeto sem fronteiras. Família é oceano, dizia Léo, desenhando mapas com giz colorido na varanda do penthouse em Alcântara, o Tejo como tela infinita. Mariana e Clara adotaram uma menina, Sofia, em 2028, após batalhas legais que pavimentaram caminhos para outros. Vocês nos mostraram como lutar, disse Mariana no batizado em uma capela eco-friendly no Gerês, com Luísa como madrinha, agora uma ativista septuagenária que liderava círculos de diálogo intergeracional em Évora. De ódio a hinos, quem diria? Eduardo, transformado pelo serviço comunitário, visitava ocasionalmente, um homem quebrado mas remendado, ajudando em vinhas do Douro com mãos calejadas. Eu era cego, agora, vejo vinhas florescendo em solos áridos. Mas o último grande conflito surgiu sutil, como névoa matinal no Alentejo, uma crise de identidade em Rafael, aos 40, questionando se sua arte ainda capturava a essência após anos de sucesso comercial. Eu pinto para o mundo agora, mas sinto falta da dor crua que nos uniu, confessou durante um retiro em Évora, sob estrelas que pareciam azulejos celestiais. Alexandre, compreendendo, propôs uma sabática conjunta, uma viagem pela Rota Vicentina, trilhas costeiras do Sudoeste, de Odeceixa a Sagres, carregando mochilas leves e corações pesados. A jornada foi épica, dias de caminhada por falésias onde o vento uivava como fados ancestrais, noites em campings com fogueiras contando lendas de navegantes amores proibidos nos porões de caravelas. Em uma praia isolada perto de Zambujeira do Mar, sob um céu de tormenta iminente, Rafael quebrou. E se eu não for mais o artista que você amou? E se o sucesso me diluiu? Alexandre, joelhos na areia úmida, respondeu com a sabedoria de anos. Eu amo o artista que você é agora, maduro, multifacetado, como o mar que muda mas permanece. Nossa história não é estática, é onda. A tempestade veio então, literal e metafórica, chuvas torrenciais os forçaram a um abrigo de pastores, onde, encharcados e rindo, reescreveram votos casuais. Por mais reviravoltas, por mais bilhetes inesperados, jurou Rafael. Por amar além das marés, ecoou Alexandre. Ao amanhecer, o sol rompeu, revelando um arco-íris sobre o Atlântico, sinal divino, talvez, ou mero acaso poético. De volta, Rafael lançou uma série radical, Ondas do Coração, pinturas abstratas de emoções fluídas, inspiradas na trilha. A exposição em Lisboa lutou o mate, com Léo inaugurando ao desenhar um peixe arco-íris na parede. A crítica aplaudiu, de vingança pessoal a visão universal, o triunfo de um amor português.
O legado culminou em 2035, no 10º aniversário do bilhete fatídico. Uma gala no Hotel Chiado reuniu todos, Mariana e família dançando fado moderno, Clara com um novo álbum que era, Luísa recitando poemas de Camões reinterpretados, Eduardo servindo vinhos com humildade. Alexandre e Rafael, grisalhos mas radiantes, anunciaram uma bolsa anual para artistas sobreviventes de preconceito, batizada Bilhete para o Futuro. Enquanto a noite se fechava com fogos sobre o Tejo, Alexandre sussurrou a Rafael: aquele papel me destruiu para me reconstruir em você. Rafael sorriu, olhos brilhando, e eu te perdoei para nos eternizar. Lisboa, eterna amante de histórias, guardou o segredo, sabendo que alguns amores, como suas 7 colinas, desafiam o tempo.